Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E vamos falar um pouquinho dos desdobramentos aí da questão do Memphis Depay com o Corinthians, né? Foi dispensado pelo Coringão, mas pasmem, mano, o Osmar Stabile, depois da dispensa, pediu um favor pro Memphis Depay. E aí eu vou falar para vocês aqui qual foi o favor que Stabile falou para Memphis Depay. Além disso, cara, vamos falar um pouquinho dessa política corintiana que tá uma vergonha. Se liga aí. Galera, vamos começar a falar do nosso Coringão aí. Vamos falar primeiro dessa questão aqui, ó. Investigado, MP investiga pagamento de segurança particular de presidente do Corinthians. Cara, é engraçado, né? Porque ontem na nota, quando ele falou sobre o Memphis não poder ficar no Corinthians, ele falou muito claramente que era por questões financeiras, né? Que o Corinthians não tinha grana para pagar o jogador. Tá, ok. Você não tem dinheiro para pagar o jogador, eu até entendo, então você não renova. Mas você tem dinheiro para pagar seguranças, você tem dinheiro para fazer essas coisas, eu acho sempre estranho, tá bom? Mas vamos passar essa informação para vocês, ó. Investigado, o Ministério Público de São Paulo abriu nesta terça-feira uma investigação para apurar possíveis irregularidades na contratação da Beer Security Limitada pelo Corinthians para prestar serviços de segurança particular ao presidente Osmar Stabile. Segundo denúncias apresentadas por sócios, do clube teria desembolsado quase R$600 mil para a empresa, sediada no Rio de Janeiro, e de acordo com a investigação, estaria em situação irregular perante a Polícia Federal. O promotor Cássio Concerino avalia se o pagamento das despesas pelo Corinthians poderia ter gerado benefício patrimonial direto ou indireto a Stabile. O caso poderá envolver crimes como apropriação indébita ou estelionato, dependendo do que for apurado sobre a contratação e as autorizações internas. Como primeira medida, o MP determinou que o Corinthians apresente em até 10 dias documentos que comprovem os pagamentos à empresa e informe quem é o responsável por realizá-los. O CORE também terá o mesmo prazo para esclarecer se tinha conhecimento ou autorizou a contratação da Beer Security para atender o presidente. Primeiro, né, gente? Vamos lá. Eu acho, cara, pavoroso, né? Igual o Osmar Stabile é dono de empresa, é uma pessoa que tem uma vida estabilizada e não precisa de nada do Corinthians. Se ele precisa de segurança particular, por que ele não contratou com o dinheiro dele? Tem que ser com o dinheiro do Corinthians. Isso eu já começo a achar estranho, tá? Porque até onde eu sei, o Corinthians tem seus próprios seguranças. Por que não tirou 2 seguranças, então, do Corinthians, que já trabalha lá, para fazer, então, segurança do Stabile, ou um segurança? Porque tinha que contratar uma outra empresa para fazer segurança. Isso me causa muita estranheza, principalmente depois do comunicado que o Corinthians não renovou com o jogador por questões financeiras. Aí, ó, 600 mil para essa empresa aí. Vamos ver. Agora vamos para outro passo aí dessa questão Memphis Depay e Corinthians e Osmar Stabile. Galera, tem uma matéria no GE, tá? Que saiu agora há pouco. Ó, decisão do presidente causou mal-estar no CT e fez Memphis se sentir traído. Osmar Stabile comunicou a decisão durante passagem pelo CT e parte dos jogadores ficou insatisfeita, piorando ainda mais a imagem do dirigente com o elenco, tá? Essa questão dos jogadores, gente, isso aí pra mim não entra nem muito na jogada, porque o jogador ele não é obrigado a ser amigo do outro, sabe? Quando você trabalha numa empresa, você não é amigo de todo mundo, mas você pode ser educado e cumprimentar as pessoas e ter um bom convívio. Um bom convívio não quer dizer que você é amigo das pessoas, né? O que eu posso falar em relação aos jogadores é que a pressão em cima dos jogadores vai aumentar. Porque quando o Corinthians perdia seus títulos o ano passado, esse ano a culpa era do Memphis. Agora a culpa vai ser de quem? Vai sobrar pra alguém lá. 2 meses de uma negociação arrastada, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, chegou ao CT Joaquim Grava, disposto a não renovar com o Memphis. Saiu de lá 4 horas mais tarde, minutos antes de uma nota oficial anunciar a decisão, que provocou mal-estar na comissão técnica, jogadores profissionais do departamento de futebol. Outra informação que eu aproveito e coloco aqui é que só se o Marcelo Paz ele for convencido pelos atletas, mas a ideia do Marcelo Paz indo para a Argentina é que peça as contas quando ele voltar de lá, tá? Ele não vai continuar no Corinthians, só se ele mudar de opinião com os jogadores ou por pedido de alguém aí que não seja o Stabile, mas a intenção do Marcelo Paz é pedir as contas porque ele entende que tudo que foi feito teve mão da política corintiana. Na passagem pelo CT, Stabile comunicou a sua decisão ao técnico e ao executivo de futebol, antes da delegação deixar o local rumo ao aeroporto de Guarulhos. Minutos depois, durante um embarque para a Argentina para o primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores contra o Rosário Central,
a assessoria de imprensa divulgou a nota, tá? Foi naquele momento e daquela maneira que o elenco soube que o camisa 10 não vestiria mais a camisa do Corinthians. Parte dos jogadores demonstrou insatisfação com o desfecho da história, o que gastou ainda mais, desgastou, né? Ainda mais a imagem do presidente diante do elenco. A relação entre o grupo e a diretoria não é boa, devido aos atrasos salariais, tá? Indicado por Memphis ao Corinthians, meio-campista marroquino Zacarias Labiade compartilhou uma imagem do símbolo da comemoração do Memphis, né? Como fosse aquela questão do Batman. Então aqui tá contando que lá dentro do Corinthians não pegou bem essa questão do Memphis não ter renovado com o Corinthians, porque é um modo, né, gente? Aqui não é... Eu volto a falar porque tem gente que não entende isso. Não é uma defesa ao atleta, é uma defesa ao Corinthians, é uma defesa da marca Corinthians. A postura do Osmar Stabile foi desprezível, gente, na boa. O que fizeram com o Memphis é um puro amadorismo. Agora, eu quero falar pra vocês, sabe qual foi o pedido do Osmar Stabile pro Memphis Depay? Depois de tudo isso, ô Memphis, por favor, não entra na justiça contra o Corinthians, não. Ele pediu pro jogador não entrar na justiça porque eles querem negociar esses valores. Gente, o Memphis não é idiota, ele é um profissional. O clube deve pra ele e vai querer receber. Ele não ia aplicar juros e correção e um monte de coisa se ele fosse ficar. Agora, ele não ficando, ele vai cobrar, gente. Sabe, eu acho que isso qualquer um faria. Ninguém trabalha de graça. Se uma empresa promete te pagar um valor e ela não paga, você exige o valor desse pagamento, além de juros e correção. Agora, vamos ver como que o Stabile vai fazer daqui pra frente, porque quem vai pagar essa conta? Porque a conta vai ter que ser paga, gente. E quando chegar esse boletinho para pagar o ano que vem de Transferban, pode colocar, gente, é mais de 100 milhões de reais, tá? Então, agora o Osmar Stabile tá pedindo pro Memphis não entrar na justiça. É muita cara de pau. Então, pessoal, a política corintiana ela continua fazendo suas vítimas, né? Agora, foi o jogador. A gente tem que entender que o Corinthians tem todo o direito e deveria exercer esse direito de não querer renovar com o atleta e não teria problema nenhum, tá? Você evitaria, se você tivesse sido profissional, muitas das consequências que estão acontecendo. Por exemplo, o jogador saiu da Copa do Mundo, deram 2 semanas, 3 semanas de férias. Nas férias do jogador, o Corinthians já poderia ter falado para ele que não ia renovar, que não tinha dinheiro. Mas não, mandaram mensagem pro jogador, mandaram e-mail oficial do Corinthians, pro jogador voltar para cá para fazer exames médicos, os exames médicos que se fosse aprovado, eles assinariam o contrato. O cara foi aprovado, não assinaram o contrato. Aí começaram, tudo que o Corinthians colocou no contrato, que o Corinthians conseguiria bancar, e a política começou a infernizar, o Corinthians começou a tirar, falou, eu não posso pagar isso. E não, tá bom. Eu não posso pagar isso, tá bom. E aí, foi tirando até o momento que eu não vou mais assinar com você. Então, pra mim, isso é palhaçada, isso só denigre a marca Corinthians. O Corinthians tinha todo o direito de não renovar com o atleta, mas da forma que foi, é muito amadorismo, é pisar na marca Corinthians. Depois reclamam porque grandes marcas não querem o Corinthians, porque grandes marcas vão pro Flamengo, vão pro Palmeiras e não vêm pro Corinthians. A gente vê todo dia notícias dos outros clubes assinando com novas marcas, grandes marcas. Ah, mas a gente não vê no Corinthians, né? A gente não vê. Então isso me causa muita estranheza. Outra situação, a gente tem patrocinadores na camisa hoje que negociam com outros clubes para comprar name rights, tá? Para patrocinar a camisa de outros clubes, para pagar valores, cara, muito superiores ao que o Corinthians tem hoje. Por que fazem isso, gente? Porque os caras sabem que o Corinthians está largado na política. Eles não querem se meter nisso. Então, a questão do Memphis é só mais um capítulo da bosta que ficou a política corintiana. Agora eu quero ver quem vai pagar a conta. Na verdade, eu até sei quem vai pagar a conta. Sou eu, é vocês. Nós vamos pagar essa conta. Porque, na verdade, quem paga todas as contas do Corinthians é o torcedor corintiano. Agora, no dia que o torcedor pegar, largar de mão, parar de entrar no estádio e parar de consumir produtos oficiais do Corinthians, quem sabe alguma modificação pode acontecer dentro do clube. Se não, gente, os caras vão continuar tripudiando da nossa cara, tirando barato da nossa cara. Igual o Tuminha fez esses dias aí, ó, liberando pessoas que foram expulsas do Corinthians, trazendo de volta e pavimentando um lugar pro Andrés. É isso, gente. Corinthians é isso. Agora a gente vai ter que ver a volta de quem não foi, né? Dos ex-dirigentes voltando ao Corinthians. Daqui a pouco o Andrés é presidente de novo. Galera, deixa o like, se inscreva no nosso canal, hype esse vídeo. Tamo juntos, muito obrigado. Fica com Deus. Valeu!
Bora.